Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elison Pedro, sejam muito bem-vindos ao meu canal, tá bom? E vamos resolver hoje mais uma questão de raciocínio lógico, ok? Esse tipo de questão agora envolve fração. Eu sei que muitos de vocês têm dificuldades em trabalhar com fração, por isso eu peço que prestem atenção, tá certo? E fiquem conosco até o fim. Tenho certeza que até lá o seu entendimento vai ser o mais claro possível. Farei aqui um pequeno resumo com vocês, tá certo? Sobre fração. Como exercício para esforço mental, eu sugiro que vocês pausem esse vídeo e tentem fazer a solução dessa questão, ok? Sem mais conversa, vem calcular. Muito bem, pessoal, a questão está aí. Um copo cheio de água pesa 385 gramas. Com 2/3 da água, pesa 310 gramas, tá bom? Pergunta-se qual é o peso do copo vazio. Qual é o peso do copo com 3/5 de água? Beleza. Antes de mais nada, deixa eu fazer um pequeno resumo aqui sobre fração para vocês, tá bom? Pessoal, eu vou fazer o velho exemplo da pizza, tá bom? Deixa só eu aumentar mais isso aqui, num cantinho à parte, olha só. Fazer aqui a pizza e eu vou dividir essa pizza em, olha, vejam bem, eu dividi essa pizza, se vocês prestarem atenção, em 4 pedaços, tá bom? Em 4 pedaços. Se de repente eu quiser comer 2 pedaços, então, de 4 pedaços que a pizza tem, eu consumi 2, ou seja, eu consumi a metade. Antes de mais nada, deixa eu explicar, era para eu ter iniciado com isso, mas em fração, toda fração é a divisão, é a razão, é a divisão de um número A por um número B. Esse número que fica aqui embaixo, ele tem que ser diferente de zero, ok? E outra coisa, esse número de baixo, pessoal, ele representa todas as partes. Então, por exemplo, nessa pizza que eu desenhei para vocês, qual é a quantidade de partes que eu dividi? 4, olha aqui embaixo. O todo, todas as partes ficam embaixo. E a parte que foi consumida ficou aonde? Em cima, ou seja, eu só consumi 2 partes, ok? Agora, deixa-me desenhar outra aqui. Outra pizzazinha. Vamos dividi-la agora, olha só. Opa! Agora, pessoal, é importante ressaltar para vocês que todos esses pedaços, embora o meu desenho não esteja muito legal, mas todos esses pedaços a gente vai supor que são iguais, tá bom? São pedaços iguais. Agora, vamos supor aqui que eu vou consumir dessa vez, ó, 2 pedaços, 3... Opa, eu consumi quantos pedaços? 4 pedaços. Ou seja, antes de mais nada, quantos pedaços a pizza tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços. E desses 6 pedaços eu consumi 4, ou seja, eu consumi 4/6 da pizza. Tá bom, pessoal? Então, em fração, a gente pode representar as divisões dessa forma, dessa maneira, ok? Para primeiro a gente ter uma ideia de como iniciar essa questão, eu quero fazer com vocês dessa maneira. Eu farei essa questão de 2 formas. A primeira forma é utilizando essa ideia aí de fração, tá bom? E a segunda forma por sistema. Esse vídeo talvez fique um pouquinho mais longo porque eu vou fazer das 2 formas. Mas correndo, vamos lá. Aí, galera, olha só, vamos fazer aqui um copo. Eu vou desenhar essa letra A, tá? Vamos para a solução. Na letra A, tá bom? Então eu vou desenhar aqui um copo, tá bom? Aqui um copo. E esse copo eu vou dividi-lo, galerinha, em 3 pedaços. E vamos supor que são 3 pedaços iguais. 1, 2 pedaços.
A questão ela é muito clara. Ela diz que o copo inteiro, ou seja, a parte branca é o copo. O copo vai ter um peso, tá bom? Vai ter uma massa. O copo junto com o líquido, junto com a água, então, ó, se eu encher essas três partes do copo com água, olha só, estou enchendo o copo com água. Essas três partes de água, juntamente com o peso do copo, vai resultar em 385 gramas. Aí eu vou desenhar outro copo aqui, tá bom? Ó, vamos desenhar outro copo. Igualzinho ao primeiro, tá bom? Vamos supor que é igual, tá? Se ficar diferente, tem nada não, vocês aí vão abstrair. Então, olha só, três partes de novo, olha só. Três partes iguais. Aí a questão diz assim, agora esse mesmo copo, se eu encher 2/3, olha galera, vem aqui ó, para minhas informações. Por que é que eu dividi isso aqui em três partes? Esse copo eu dividi em três partes. Justamente porque a questão ela dava uma dica aqui, tá bom? Ela falava mais ou menos ela dava uma ideia aqui, ó. E 2/3, ou seja, o 3 estava embaixo, né? Por isso que eu resolvi fazer isso, dividir em três partes. Aí ela fala, galerinha, que aqui, ó, agora, se esse copo a gente encher só duas partes dele, então o peso do copo, juntamente com o peso do líquido nessas duas partes, vai pesar 310 gramas. Então entendam uma coisa nessa questão. Aqui nós estamos calculando o peso do copo junto com o peso da água. Da mesma forma aqui. Agora, galerinha, prestem atenção numa coisa. Se a gente fizer uma conta de menos entre a quantidade do primeiro copo e do segundo copo, essa diferença vai dar justamente o líquido que vai estar aqui, ó, nessa parte que vai sobrar. Tá bom? Se eu fizer assim, ó, deixa só eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Se eu fizer, deixa só eu mudar a cor. Se eu fizer então, ó, 385, que é o copo todinho cheio, menos 310, que é o copo enchido só duas partes, isso aqui vai resultar em 75 gramas. Opa, o que é essas 75 gramas? Galerinha, é justamente o líquido que vai ficar aqui, ó. Essas 75 gramas é o líquido que vai ficar aqui. A gente, nessa conta, nós estamos calculando apenas o peso da água que ficaria em uma das partes. Mas, pelo que a questão nos ajudou a interpretar, o nosso copo foi dividido em três partes. Ora, então o que é que eu vou tirar com isso? Uma parte, veja só, deixa eu desenhar novamente o copo aqui. O que é que isso aqui significa, galera? Eu tenho aqui o meu copo, tá bom? Eu tenho aqui o meu copinho, ó. E aí eu tenho ele em três partes. 1, 2, 3. Significa, galerinha, que essa água que fica aqui, ó, vai pesar 75 gramas. Essa outra parte, se eu encher de água, o peso da água que vai ficar aqui vai ser 75. O peso da água que vai ficar nesse outro. Então, se eu analisar bem, o peso total da água, só da água, dentro do copo vai ser o 75 3 vezes total da água. Vai ser 3, 75 vezes 3. Ou seja, 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 7, 21, com 1, 22. Ou seja, descobri que a água, só a água todinha no copo, pesa 225 gramas. Deixa eu apagar aqui para fazer melhor, tá bom? Vai pesar 225 gramas.
Então, galera, se eu encher o meu copo com água, a água, apenas o peso da água vai ser de 225 gramas. Então, volta aqui para a questão. Ele diz que o copo cheio, totalmente cheio, o peso do copo e o peso da água, todinha no copo, ó aqui, ó, o primeiro desenho, é 385. Opa! Então a letra A está querendo apenas o peso do copo. Então, o peso do copo, tá certo? Mais o peso da água dentro dele, inteirinha dentro dele, né? O copo todo, totalmente cheio, dá 385, ok? Qual é o peso da água? Olha, a gente descobriu agora, olha aqui, 225. Então eu posso aqui, ó, repetir o copo, 225 igual a 385. Eu tenho uma equação do primeiro grau. Então o peso do copo vai ser 385 menos, porque eu vou passar o 225 para o outro lado, ele vai menos, tá mais, vai menos. Então o copo vai ser quanto, galerinha? Vamos lá, de cabeça aqui eu sou meio tosco. Então vamos fazer a continha aqui, ó, 385 menos 225. 5 menos 5 dá 0, 8 menos 5, menos 2 dá 6, 3 menos 2 não. Opa, o copo sozinho, ó, o C é o peso do copo. Vai pesar 160 gramas. E com isso, galerinha, a gente descobriu, não é, o peso do copo sem a água. Olha só o peso do copo. Copo sem água. Pesa 160 gramas. Vamos para a letra B. A letra B, deixa eu repeti-la aqui embaixo, tá bom? Deixa eu colar aqui embaixo. Letra B. Então, a nossa letra B quer saber o seguinte, qual é o peso do copo com 3/5 da água? Galera, o peso do copo a gente já sabe que é 160 gramas. O peso da água a gente também já sabe, olha aqui em cima, a gente calculou, 225 gramas. Agora, para eu fazer essa letra B, eu preciso de uma coisa, olha só a solução dela. Saber quanto é 3/5 da água. Pessoal, quando eu falo assim, dá, dé, dó, isso é preposição. Na matemática, a preposição, ela dá uma ideia de multiplicação, ela nos leva para uma multiplicação, ok? Então, o que é 3/5 da água? É isso aqui, ó, 3/5 da multiplicação, peso da água. Opa, o peso da água é 225. Ora, como é que se multiplica a fração? O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, tá bom? Eu vou fazer assim, porque tem muita gente que ainda tem dificuldade de simplificar. Então, galerinha, se a gente fizer essa conta aqui, 3 vezes 225, ó, 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 2, 6, mais 1 dá 7. E 3 vezes 2 vai dar 6, 675. E aqui, ó, 5 vezes 1, porque eu multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo. Aqui embaixo, 225 tem 1. 5 vezes 1, 5. 675 dividido por 5, vamos fazer aqui, ó. 675 dividido por 5. Opa, vamos começar por aqui, vai dar 1. 1 vezes 5, 5. 6 menos 5 dá 1. Baixa o 7, deu 17. Qual é o número que multiplica o 5, que chega perto de 17, ou igual? É o 3. 3 vezes 5, 15. 17 menos 15 vai dar 2. Baixa esse 5. Opa, deu 25. Qual é o número que eu ponho aqui? O 5. 5 vezes 5, 25. Para 25, nada. Opa, galerinha, então, olha só. 3/5 da água é a mesma coisa que 135 gramas. Tá certo? Descobri quanto é 3/5 da água. A questão em si está querendo qual é o peso do copo com 3/5 da água. Então, o copo que é 160, mais os 3/5 da água que a gente descobriu aqui, ó, 135, vai resultar em quanto? É só somar, galerinha. 160 mais 135 vai dar quanto? 295 gramas. Esse é o peso do copo
mais 3/5 da água, tá bom? Ó, é 160 mais 135, deu 225. Galerinha, se você conseguiu entender essa explicação, se eu te ajudei de alguma forma, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, tá certo? Compartilha com os teus amigos, isso é importantíssimo, tá? E se inscreve, ativa as notificações, porque mais uma vez, quando eu fizer a próxima questão, e a próxima questão eu vou resolver por sistema isso aqui, tá? Vou fazer de uma outra maneira. Você vai ser lembrado e aí você pode continuar os seus estudos comigo, ok? Fica com Deus e até a próxima.